Bom dia, eu sou Laninha do programa Se Cuida, Se Liga. E nessa sequência aí de lives sobre como fazer a Semana dos Vencedores, né? Hoje eu estou trazendo aqui essa questão, como vencer a raiva. Eu estou até de azul e branco para poder não ter atrito, porque geralmente quando a gente pensa em raiva é vermelho, né? Aquela coisa de vermelho, vermelho de raiva. Então vamos aqui na paz. Bom dia, Andréia, bom dia, Fernando, bom dia, Valdir, bom dia, Valdir. Muito feliz de estar aqui com vocês. E eu trouxe, assim, essa questão. Bom dia, Otília, tudo bem? Eu trouxe essa questão aí que como vencer a raiva, exatamente para a gente poder ver como a gente pode administrar. Sempre aquelas dicas, né, para a gente bater um papo. E bom dia, Marluze. Nossa, muito feliz de estar aqui com vocês. E é o que eu falei, a gente já começa, ó, pelo como vencer a raiva, a gente já coloca que são as coisas aí da paz, né? Azul e branco. Hoje eu fiz questão de vir de azul e branco, porque, ó, show raiva, a gente não precisa. Bom dia, bom dia. Então, olha só, a gente pode até pensar que a raiva tem esse aspecto todo aí destrutivo, mas a raiva é um importante combustível, né? Por que é um importante combustível? Ah, México. Nossa, estamos no México. Muito bom estar com vocês. Bom dia. Muito bom vocês estarem entrando aqui. E, assim, a gente precisa entender que a raiva a primeira coisa, né, vou falar aqui novamente, a raiva é uma emoção básica do ser humano. Bom dia, Claudinha, minha infância. Muito bom estar aqui com vocês. E ela é um importante combustível para a ação, né? Porque quando a gente está com raiva, a gente tem, assim, esse combustível aí para a gente reagir, né? Então, a gente sai da inércia para poder a tomada necessária para a gente poder aquela posição, a gente tomar aquela posição ali diante daquele fato ali. Por quê? Porque a raiva é adrenalina. Então, olha, né, quando a gente está assim, naquela adrenalina máxima. Bom dia, Robson, tudo bem? Bom dia. Né? Bom dia, Claudinha, já falei. Ramones, bom dia para vocês todos. E assim, como a raiva é uma adrenalina, ela na dose adequada, ela realmente favorece assim várias situações, né? A gente não pode pensar só que é uma coisa ruim, só que a gente precisa realmente canalizar essa raiva, né? Porque a raiva ela inspira esse instinto de luta. Então, se a gente coloca canaliza um grande potencial para poder, ó, a gente agir, mas agir de uma maneira favorável, né? Não brigar com todo mundo, que ninguém merece, né? E, assim, aquela galera que anda com a raiva, né? Qual é a galerinha que anda com a raiva? É a mágoa, é o ressentimento, é a vingança, aí sim é um problema, cura que a gente não consegue perdoar, a gente não consegue deixar para trás, e, assim, aquela revolta. Então, a gente é bom olhar essa galerinha aí que anda com a raiva, porque aí realmente a gente precisa entender, lidar com isso, e nesses passos aqui que a gente vai conversar, a gente vai entender o processo, para a gente, ó, não ficar aí com o coração apertado, que não consegue perdoar, aquela coisa, né? Eu não consigo perdoar, tem que me vingar de alguém que eu tive uma situação, que a pessoa me tratou mal, que brigou comigo, né? Então, é bom a gente olhar para isso. Então, a gente manda essa galerinha também que anda com a raiva, a gente manda embora, né? E, assim, os sabotadores que são ligados à raiva, o vítima, né, a vítima, que é aquele sabotador lá que vai sempre achar que todo mundo está querendo fazer alguma coisa contra ele, e que eu sou a pobre coitada, tudo que acontece, nossa, fulano descontou em mim, fulano brigou comigo, eu não tenho culpa de nada, ninguém me ama, ninguém me quer, né, então realmente é muito ligado com o aspecto aí da raiva, porque às vezes a gente esquece que no silencioso. A gente esquece que a gente precisa ir entender qual é o nosso papel nessa situação toda, o que, que a gente está contribuindo, né, para poder ter essa situação. Então, a gente sai daquele aspecto lá de vítima e a gente assume a responsabilidade. Então, a raiva está muito atrelada a isso, que a gente sempre acha que todo mundo, quando briga com a gente não tem culpa de nada, né? E como se a gente também não retomasse aquela raiva no momento e começasse aquela discussão. E aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam. Então, se uma das partes, que é o que a gente está conversando aqui, a gente consegue administrar essa emoção,
Então, a gente vai realmente conseguir fazer com que a gente trabalhe, a raiva trabalhe a favor da gente, né? Com boas ações, né? E o outro sabotador é o controlador. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa assim, que estou muito com o meu sabotador lá em cima, o controlador, eu só quero tudo do meu jeito, eu só quero que seja feita a minha vontade, aí eu fico com raiva, né? Aquela coisa de raivinha. Ah, se não é do meu jeito, também não quero. Ah, se não vai ser assim, também não vou. Aí você começa, né? As outras pessoas, aquele controle todo que você quer, né? Quer ter, você começa a descontar nas outras pessoas. Então, é sempre bom a gente olhar, porque esses dois sabotadores estão diretamente ligados também à raiva. Então, é a vítima e o controlador. Porque é engraçado, né? Que é o oposto. Ou a gente está querendo controlar e a gente fica com raiva, ou a gente se faz de vítima achando que todo mundo está brigando comigo sem razão. Então, o oposto é bom a gente olhar, porque uma hora a gente pode estar com o sabotador, o controlador, e, e está aí no estresse da raiva, mal, o sabotador de vítima. Ah, eu não tenho culpa. E geralmente, assim, né, quando vem uma discussão, você lá, ó, fala o que é para falar, depois eu não tive culpa. Então, é muito legal, assim, a gente brincar com isso para a gente entender como que essa emoção trabalha no corpo, né, da gente e na mente, né, no que você acha que você tem razão. E como eu falo desde sempre, né, a raiva é uma emoção básica do ser humano. Então, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o afeto. E sendo uma emoção básica, ela realmente vai estar ali com a gente desde quando a gente é bebê. Por que, que é emoção básica? Porque os bebês já sentem, quando a gente é bebê, a gente já sente no útero da nossa mãe, quando a gente está ali. Então, geralmente, assim, se é uma gravidez turbulenta, né, com que a pessoa demonstra ali todas aquelas emoções mesmo fortes, ou mesmo que seja mais tranquila, a gente absorve aquilo tudo ali, né? A gente já vai sentindo no útero da nossa mãe todas essas emoções, né, que eu falei aí, as emoções básicas. E isso fica assim no nosso corpo, na nossa experiência, de maneiras diferentes. Então, exemplo, por isso que algumas atitudes eu tomo diferente de você, porque a minha experiência desde a minha geração foi diferente, né, desde quando eu estava lá na barriga da minha mãe, e outra pessoa também. Por isso que a gente fala também para não ter tanto julgamento, porque o outro, a gente não sabe como que foi a história dele, né? De como foi a gravidez da mãe, como foi a infância, né? A gente é afetado na nossa história de vida. Então, quando o bebê nasce, ele já traz essa carga emocional. Todos nós já nascemos com essa carga emocional. E isso realmente são as emoções básicas, por isso que a gente absorve aquilo, né? E é importante a gente olhar, né? Que uma vez que a gente responde assim de formas variadas cada situação, é porque a nossa história está ali. Então, isso aí eu sou apaixonada, né, por quando a gente começa a entender as emoções, saber que a gente não vou comandar as emoções, a gente não comanda, a gente administra, porque tem momentos que eu posso estar feliz, tem momentos que eu posso estar triste, tem momentos que, ó, deu aquele pico de raiva, então é bom a gente entender como que as emoções elas vêm e a gente não pode deixar, eu não vou ficar triste não, porque eu não posso, eu sou muito forte. É realmente a gente entender o que essa tristeza está me dizendo, o que essa alegria está me dizendo e o que essa raiva está me dizendo, porque diz muito sobre como a gente está ali naquele momento e como a gente está lidando com essa emoção. Todos nós, acredito que vocês vão se lembrar também, que tem horas que uma pessoa está querendo brigar com você. Nossa, aquela pessoa está ali, ó. Você está quieta no seu canto, realmente você está na paz do Senhor, né? Você fez aquela meditação e a pessoa está ali, buscando coisas para brigar. E tem horas que você consegue sair fora. Você fala, não, hoje eu não estou para briga, não, eu estou na paz, ó, hoje eu não estou para briga, eu estou de branco e azul, não estou para briga, eu estou na paz. E aí você consegue passar por aquela situação. E você se sente bem. Quando a gente lembra aí de um fato que aconteceu
que a pessoa fez tudo para brigar com você e você não deu trela, falaram, ó, hoje não, porque hoje eu sou da paz. Você, com certeza, você se sentiu bem. E quando eu lembro, eu me sinto bem. Falo, nossa, evitei um monte de coisa quando eu deixei a pessoa falando sozinha, né, entre aspas, deixei ela brigando sozinha. E o oposto também. Quando a gente está ali naquele momento de estresse, que a gente não conseguiu segurar aquela raiva ali, a gente sente que realmente a gente fala, nossa, que besteira que eu fiz, né? Porque eu fiquei cansada, eu fiquei exausta, eu fiquei estressada, aquilo não resolveu nada e só piorou a situação. Então, a gente traz aí esses exemplos para a gente sempre pensar, porque isso aí é um gatilho, né? A gente chama aí do gatilho mental. Fala, todas as vezes que alguém estiver aí te chamando para briga, se não for aquela raiva canalizada para lutar um esporte, você é bom trazer essa sensação de você conseguir sair daquela situação e de você, ó, no dia que você entrou e que ficou tudo pior do que estava, né? Então, é desse jeito aí que a gente começa o nosso bate-papo, né? É uma coisa muito importante com relação à raiva é porque ela realmente faz o indivíduo, né? Você pode sentir quando a gente está com raiva, a gente tem uma força que às vezes a gente não conhece, né? Então é porque assim, ela ela traz essa energia aí muito vital, sabe? Aquela coisa. Vou dar um exemplo. Uma mãe lá que é dócil, carinhosa, uma pessoa super tranquila, uma pessoa muito assim tranquilérrima, né? Assim, aquela coisa zen. E ela tá lá cuidando dos seus filhos na paz, né? Tudo tranquilo. Quando vem uma pessoa que tenta machucar o filho dela, o que é que ela faz? Ela tem uma força, ela demonstra uma força, assim, ó, que é uma coisa visceral, né? Então, isso tudo é um movimento da raiva. Ele traz essa força aí, essa força, porque é um mecanismo de defesa. Então, a gente pode estar aí tanto atacando quanto se defendendo. E é importante a gente olhar. Quando a gente pensa nisso, fala, nossa, aquela mãe, né, super tranquila e tal, e ela, quando foi mexer, né, com os filhos dela, ela virou um bicho, né, um bicho, assim, no bom sentido, teve muita força de lutar. Então, a raiva, ela traz isso porque ela é adrenalina, não é isso? Então, esse aspecto é bom a gente olhar. E esse exemplo eu gosto sempre de falar, porque nada como uma mãe, né? Uma mãe, um coração de mãe aí que é bondoso, que é assim, tranquilo, só que não mexe na cria dela, não mexe nos filhinhos dela, não, que realmente ela tem vem com essa força aí muito grande, e isso é movido pela raiva. E agora, assim, quando a gente está zangado, por que a gente às vezes ouve assim, vamos contar até 10, vamos contar até 10, até 1000, até 100. Não sei se vocês sabem disso, mas as pessoas, assim, quando estão zangadas, quando a gente fala que é para contar 10, não é porque, cismei que eu vou contar até 10, não. É porque realmente, sabe quanto tempo que precisa para a raiva ir embora? Não sei se vocês sabem, se já ouviram falar. Isso é libertador, quando a gente sabe. A raiva só precisa de 90 segundos para poder, ó. Você entendeu isso? O que é 90 segundos, né? O que são 90 segundos para a raiva realmente não passar? E olha quanta coisa que poderia ser evitada se a gente contasse aí até 100 para poder deixar passar aquele energia, né, que vem ali pelo corpo, né? Isso é uma conclusão científica, que esse é o tempo que o cérebro demora para poder mudar o nosso estado, né? Mudar nosso estado mental. Quando eu aprendi isso, eu falei, gente, eu posso pensar mais nisso, né? Porque tem hora que a gente não deixa chegar aos 90 segundos, mesmo sabendo. E como a gente sabe que é uma questão, assim, cientificamente comprovado, você imagina quantas catástrofes poderiam ser evitadas se a gente contasse até 100, né? E até, assim, aquele momento lá de pico de raiva, de tudo, tanto assim, com as discussões que a gente poderia evitar, aquele mal-estar depois de uma briga, né, horrível, a gente se sente mal, e quantas catástrofes no mundo, né, porque se a gente pensa aí que às vezes, como eu falei, aquela galerinha que anda com a raiva, é a vingança, se alguém faz alguma coisa, o outro vai lá e se vinga, aí, né, vem essa questão toda aí,
dessa violência que a gente está passando. E agora, assim, nesse momento aí de quarentena, que eu sei, ó, que tem dia que a gente está com os nervos da flor da pele, às vezes não está saindo, tem a família para cuidar também, ficam irritados dentro de casa, né? Então, a gente, ó, precisa só contar até 1000, até os 90 segundos, que realmente a gente evita aí muitas situações embaraçadoras, né? E quando eu descobri isso, realmente eu sempre faço questão de compartilhar, porque a gente não tem ideia. E eu já fiz essa experiência naqueles dias lá que a gente está zen, fala, não, deixa a pessoa na dela, e vai estar aqui nas dicas, talvez uma das situações que a gente possa fazer nesse momento é realmente, ó, silenciar, que aí por isso os benefícios da meditação também. Eu sei que não é fácil, né? A gente não é assim um robô, não, agora eu vou meditar. Mas é para evitar uma situação para a gente mesmo, é melhor a gente, ó, deixar passar. Então, assim, se você permitir que essa emoção venha e fique ali, ó, 90 segundos quieto, com certeza você vai ver que ela vai desaparecer. Você pode ali ficar com aquele sentimento e tal, mas não é aquele pico da raiva, você entende? Aí tudo realmente você consegue conversar, você consegue dialogar e sem muito estresse, né? Bom dia, Graúcia, bom dia, Daniel, Cláudia, né, as pessoas que chegaram aqui agora. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. E assim, quando a gente imagina que isso assim pode trazer tantos benefícios para a nossa vida, e nesses dois aspectos aí que eu estou falando sobre a raiva, se a gente canaliza para uma coisa positiva, né, que é até dentro do esporte, né, se é adrenalina, precisa aquela raiva ali, aquela vontade de vencer, não, agora eu vou me superar, é aquela coisa, né, que vem aquela energia. E o segundo aspecto realmente é você não deixar que ela influencie aí no seu dia a dia. Voltando a falar, a gente não está cobrando perfeição, mas se a gente consegue fazer esse exercício, a gente vai vendo como a gente minimiza, sabendo que tem horas que aquela fúria ali, aquele momento vai te trazer muito transtorno se realmente, ó, você não silenciar, né? E hoje em dia, eu tenho observado, vocês também, o que está acontecendo? Todo mundo está tendo sempre, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas têm muita raiva, né? Você coloca ali uma opinião, ou às vezes um ponto de vista seu, aí vem a pessoa e te ataca ali do nada, né? E aí, assim, principalmente às vezes é o que a pessoa não teria coragem de falar pessoalmente, começa a atacar gratuitamente pelas redes sociais. E você pode até ver, o comportamento é sempre o mesmo. Quando alguém me ataca, eu vou lá e rebato. Aí a pessoa rebate, aquilo não tem fim. Aí daqui a pouco, quantas amizades aí que foram desfeitas até com relação a questões políticas, que está muito assim, né, dividido o nosso país. Então, se a gente deixa, se a pessoa falou alguma coisa ali e você não rebateu, ou você tem duas opções, ou deixa aquilo ali ou exclui. Você também não é obrigado a ficar vendo aquilo se aquilo está na sua rede, né? E, e aí a gente também consegue evitar, porque tem muita briga aí, muita raiva pelos pontos de vista. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? A gente precisa realmente, até naquele dia que eu fiz um bate-papo sobre assertividade, a gente precisa se posicionar, mas não precisa atacar o outro gratuitamente, porque isso realmente não demonstra uma inteligência emocional, né? Eu acho que tudo que a gente está precisando no momento é trabalhar as emoções, sentir como elas vêm e ter a inteligência emocional, que é isso. A gente deixa, vão mandar tudo que não presta embora, né? E aquela vez que eu tô aí muito com sabotador, controlador e querendo ficar com raivinha de todo mundo, aí eu faço exercício para mim mesmo e não vou te contar no coleguinha que não tem nada a ver, né? E acho que esse é o caminho para gente assim deixar essa raiva de lado e focar no que faz sentido para nossa vida e pegar o que de bom que ela pode trazer, né? Essa energia aí tão boa que ela traz também, se a gente olhar por esse lado. Então, agora vamos para um exercício aqui rapidinho para a gente recapitular aí e também, ó, depois já vem as dicas, porque quando a gente traz aí
uma experiência que a gente mesmo viveu, com certeza a gente vai passando aquele filme na cabeça e a gente vai vendo, poxa, poderia ter sido diferente. E sempre pode ser diferente, né? Então, olha só, primeira coisa, de que modo você imagina um lugar, desculpa, de que modo você imagina se colocar no lugar da outra pessoa? Tipo assim, alguém te fez mal, e como que assim seria se você se colocasse no lugar da outra pessoa? Aquela questão da empatia, né, de olhar. Mas aí eu não estou falando assim, não é para você passar a mão na cabeça da pessoa, simplesmente se colocar ali naquele lugar da pessoa naquele momento, né? Aí você vai ver assim, nossa, ela me fez isso, mas de repente estava acontecendo tal situação, mas ser de uma maneira bem objetiva, né? Vamos ficar assim, nossa, mas aí eu não quero porque ela me fez mal e a culpa é dela. Então, esse exercício é realmente para a gente procurar ser imparcial nesse momento e analisar aquilo que eu chamo tanto, analisar aquele cenário, né? Depois, você vai pensar, se você já cometeu esse tipo de erro antes, às vezes aquele erro aí que você está julgando a pessoa, será que você também já não cometeu um dia que você brigou com alguém? É importante a gente olhar, porque aí a gente começa, ver que a gente não é perfeito, assim como o outro também não é. E acha aí outra questão para a gente trazer aqui. Você acha que aquela pessoa agiu de caso pensado ou realmente foi de uma maneira assim que aconteceu ali e foi inconsciente? Porque quando a gente vê que às vezes a gente vai tomando um rumo de uma discussão e vê que não foi de caso pensado, a pessoa não foi ali, não saiu de casa para brigar com você, aconteceu ali no calor da situação, a gente não esperou os 90 segundos e acabou se alterando. Então é bom a gente olhar se essa pessoa fez de caso pensado ou realmente foi uma coisa ali, inconsciente, né? E, assim, acho que uma das coisas que acontecem depois que a gente tem uma briga é se você consegue enxergar se a pessoa se arrependeu, né? A gente mesmo, quando a gente extrapola aí, fala, nossa, eu tô arrependido por causa disso. Então, a gente realmente, ao praticar e se colocar no lugar do outro. Não quer dizer que você é obrigado a falar com a pessoa e nada. Mas, quando você faz esse exercício, você vai sempre se colocar, fala, nossa, eu também já assim, uma vez na vida, pelo menos uma, né? Que ter a consciência que se a gente não administra, as coisas podem sair do controle, né? E o outro que eu acho importante com relação a gente olhar para a raiva, o que aquele momento te trouxe de novo? O que aquela raiva ali que você não conseguiu citar, que a outra pessoa também não conseguiu, o que aquilo trouxe para a sua vida? Fala, nossa, eu aprendi tal coisa, né? Quantas coisas que a gente aprende quando a gente extrapola. A gente aprende que não quer aquilo mais para ver na nossa vida, a gente não quer repetir aquilo. E além disso, se você teve um aprendizado aí com aquele momento, o que você leva aí para sua vida, né? Quais as ações que vão te levar a mudar? De repente, agora aí que a gente já está falando nesses 90 segundos, realmente você vai fazer essa teste, vai, é, vai tentar sempre trazer isso quando for no momento de raiva. Para mim, fez uma diferença muito grande. Quando eu lá nos treinamentos do autoconhecimento e tal, das minhas formações, eu ouvi isso. Nossa, sabe aquela coisa que foi divisor de águas? Falei, gente, se eu soubesse que era 90 segundos, eu teria evitado muitas situações na minha vida. Porque a gente tem aquela noção, fala, nossa, vou ficar com raiva o dia inteiro. Mas aí, por que a gente fica com raiva o dia inteiro? Você deve estar pensando assim, a Laninha está falando que é 90 segundos, mas eu fico com raiva o dia inteiro. Você não está mais com aquele pico da raiva. Você está com a mágoa, você está com aquele ressentimento, você está com aquela galerinha que anda com a raiva. Entendeu? Então, coloca aí a galerinha que vem por trás da raiva, são todos esses aí. Então, o momento aí, o pico que o seu cérebro, né, que foi cientificamente comprovado, que o cérebro manda esse comando aí e tal, ele volta. Só que quando volta, aí você fala, não é possível, fiquei com raiva meses. Não foi com raiva, ficou com toda essa galerinha, a vingança. Não, vou atrás da pessoa porque ela não vai me tratar assim, não. Então, aquilo não é mais a raiva. Aquilo é essa galerinha aí. Então, isso fez uma grande diferença para mim, quando eu aprendi. Porque se a gente conta, ó, depois o que eu digo é o seguinte, a gente não é obrigado, até pela assertividade, né, que eu falo tanto também,
A gente não é obrigado a engolir sapo. A gente não é obrigado a, a pessoa, se aquela pessoa lá está te tratando mal. Só que você pode evitar o conflito, é diferente, porque o conflito nada mais é do que fazer mal para a gente mesmo. Além de fazer mal para a pessoa, faz muito mais mal para a gente. Então, se aquilo não acrescenta nada na sua vida, se aquela pessoa não faz sentido, né? Então, deixa aí que é melhor, né? A Otília. Fica só os amiguinhos da raiva, é isso aí. Mas também passa, isso aí, Otília, também passa. Tudo é um exercício de construção, porque a gente não precisa ficar com o amiguinho da raiva, a gente tem que ficar com o amigo do perdão, de outras sensações boas, né? De paz e amor, que é o que a gente precisa cada vez mais. E quando a gente pensa que tudo pode passar aí, ó, realmente, 90 segundos é um tempo muito pouco para a gente ficar depois sustentando os amiguinhos, né, Otília? Deixa eles indo embora. Se você não quer a raiva, você também muito menos quer os amiguinhos dela. E você vê, né, que ao longo da história aí, sempre os filmes, né, que eu falo, as novelas aí para quem gosta, traz essa grande metáfora. A gente sabe que quem alimenta a questão da raiva aí com os amiguinhos dela, né, que é vingança e tal, a pessoa destrói a si mesma. Sempre se destrói, né, porque no outro, no o grande afetado é a gente, porque a gente dorme e acorda com aquele sentimento de vingança, aquele rancor. Então, olha, isso aí não está com nada. Né? Exatamente, Otília. Então, assim, a gente pode usar a raiva para poder sempre canalizar. E agora vamos começar as dicas aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Como que a gente pode vencer a raiva, já que a gente já entendeu aí o contexto de como que ela atua aí na nossa vida, no nosso, na adrenalina aí do nosso corpo, não é isso? Então é sempre bom, ó. Sempre a gente precisa pegar uma coisa que não tá boa para transformar numa coisa boa. É questão de foco, é questão de ponto de vista. Quando a gente foca naquilo que não foi bom, mas a gente consegue tirar uma lição e transformar, aí sim a gente consegue, ó, sempre evoluir. Então, primeira dica é transformar a raiva em motivação. O que, que é isso? Se eu tenho raiva, assim, odeio meu emprego, odeio esse ambiente de trabalho, o que, que eu vou fazer? Eu vou transformar aquilo numa motivação para eu mudar. Poxa, eu não gosto do meu emprego, eu não gosto de onde eu estou trabalhando, o pessoal não me dou bem com o pessoal, porque já virou o atrito todo lá dos 90 segundos que ninguém controlou. Aí o que, que você vai fazer? Você vai canalizar aquilo, a gente chama canalizar essa raiva, de você, assim, transformar, falar, nossa, o que que eu gosto? Não, então eu vou, e a raiva vai te dar esse movimento, sabe? É aquilo que eu falei, que é pro bem. Se você, quantas vezes aí a gente fala até no esporte, né? O cara, né, fica com raiva porque, nossa, por causa de um milésimo de segundo eu perdi para pro meu concorrente lá, né? Então, o que que ele vai fazer? Aquela raiva, não, agora eu vou trabalhar muito mais para eu poder vencê-lo, né? E não tem nada de errado isso se a gente coloca, lógico, não é com os amiguinhos, não é com vingança nem nada, mas é motivação daquela raiva, daquela adrenalina para ele vencer. E assim é em tudo. Se você não está num ambiente que você quer, nossa, eu vou ser movido para aquela coisa. Por isso essa questão aí até do desafio. Não tem quando alguém te desafia e fala assim, Laninha, você não é capaz de fazer isso não, né? Você está achando que você vai poder fazer, mas você não é capaz não. O que acontece? Se a gente pensar, fala, nossa, eu tô com raiva daquela pessoa, não é pela pessoa, né? Tô com raiva do que ele me falou e eu vou provar que eu consigo. Então, aí sim, é uma coisa boa, porque você não tá com raiva da pessoa para brigar com a pessoa. Mas aqui funcionou, falando, não, eu vou mostrar que eu consigo sim. Além de mostrar para os outros, a gente precisa mostrar para a gente. Então, a gente sempre canaliza, né? O Fernando até está colocando aqui a regra dos 90 segundos. Isso aí é libertador, realmente, Fernando. É libertador. Isso eu nunca mais tirei da minha vida desde que conheci, né? Essa regra, porque ela realmente tira a gente de muitas, muitas situações, muitas saias justas, né? E tem gente que, às vezes, assim, quando a gente fala também sobre a empatia, a gente não sabe o que, que aquela pessoa está passando, né? E até vou falar aqui numa parte aqui, porque muitas vezes a gente tem um problema com um e quer descontar no outro. Então, por isso que não tem nada a ver com você, mas acaba que, quantas vezes está no mercado, né? Acho que agora aí na quarentena, o que eu já peguei de gente estressada e com raiva no mercado, aí quer xingar o caixa do mercado,
entendeu? Então você deixa isso passar, né? Porque você sabe que a pessoa está ali no momento de estresse, com certeza ela está passando aí por um problema. Só que não é justo também descontar no outro. Mas quando a gente olha por esse ponto de vista, fala, não, você vai brigar sozinho, que comigo você não briga. Toma aqui a cebola, pode levar a cebola toda, pode levar o papel higiênico todo, né? Aquela briga de papel higiênico e álcool gel, né? A pessoa quer tudo para ela. Então você leva com Deus, porque eu não vou entrar nessa luta aí, nessa briga, né? E a gente brinca assim, mas é assim mesmo. Quando a gente leva na brincadeira, a gente deixa passar, né? Então, o primeiro passo é transformar a raiva em motivação. Se isso está te incomodando, se isso está dando aquela adrenalina, então o que, que eu posso fazer de bom para que reverta essa situação numa coisa boa, né? Segunda dica é sempre, né, respiração. O que eu falo, só de eu fazer isso aqui, ó, já volto falando mais tranquilamente com vocês. Então, é só aprender a respirar realmente, porque enquanto conta, vai respirando profundamente, que aí a gente consegue deixar metade dos problemas para trás, né? Terceiro passo é muito importante. A gente não deve negar que a gente está irritado. Por quê? Porque, conforme eu falei, são as emoções que vêm. Então a gente não pode, não estou com raiva, não, porque aquilo vai ficando pior. É aquela coisa de você engolir um sapinho hoje, um sapinho amanhã, e depois, quando explode uma vez só, e é sempre pior. Então a gente não deve negar que a gente está irritado, que a gente está com raiva. Só que fazer o exercício para a gente entender, que é aquele primeiro exercício lá que eu fiz, entender o que, que aquilo está querendo me dizer. Eu sempre, eu já até fiz vídeo sobre isso, quando eu me sinto assim, meio triste, né? Eu sempre gosto de entender, eu venho até aqui, porque a gente não está aqui na frente conversando, as mil maravilhas, a vida não é as mil maravilhas, não é isso tudo. Só que a gente tem o exercício de gratidão. E até nesse momento aí que você está com raiva, nesse momento que você está triste, o que, que essa tristeza quer te dizer? O que, que essa raiva está querendo te mostrar? Né? Aí a gente liga o sabotador lá, será que nessa raiva eu estou em estado de vítima ou de controlador? Então, aí a gente já começa a entender, né? Se eu estou querendo oprimir alguém, eu estou sendo injustamente acusada de uma coisa que está me dando raiva. Então, é bom a gente não negar, mas a gente entender e reconhecer. Fica aquilo que eu falei, né? Não vão deixar o pessoal brigar por causa do papel higiênico lá no mercado, vão deixar tudo, mas não vão descontar no coleguinha, porque acontece muito isso. Eu tô com problema com você, aí eu não consigo resolver com você. Aí aquilo vem uma raiva, aí depois vem aquela galera de vingança, de não sei o quê. Aí o primeiro macaco que eu vejo na minha frente, eu vou lá e desconto, não é isso? Aí eu desconto no mais fraco, né? Porque eu não tenho coragem de falar com quem é para eu resolver. Aí eu vou lá, porque se eu tiver filho, vou descontar para os filhos. Aí eu desconto na família, desconto no caixa do supermercado que não tem nada com isso, né? Então é bom a gente entender que a gente não pode descontar nos outros, né? A gente precisa resolver com quem aconteceu a situação e se ainda não conseguir resolver, a gente deixa ali porque uma hora sempre acontece, né? A gente está preparado para a gente conversar com aquela pessoa, desde que não seja para brigar mais ainda, né? A Andréia está falando aqui, Andréia Cristina, cria expectativas que levam a isso. Exatamente isso, Andréia, que a gente está batendo papo aqui. Porque quando a gente vai vendo aí esse exercício aí de toda a transformação que fazer, né? A gente vê que tudo assim, vou colocar, é simples, porque quando a gente fala, nossa, 90 segundos, nossa, é dessa maneira, então a gente vai, cair num monte de ficha aqui, não é isso? E a outra coisa, a gente pode escrever sobre o problema, aquilo que eu falei, vamos água aí, essa questão de mapeamento. Mapeamento é você escrever sobre o problema. Nossa, não precisa também escrever, desde que você também coloque uma consciência ali do que aconteceu imparcialmente. Imparcialmente eu sei que é difícil, mas falo, porque mesmo que a gente não queira admitir para o outro, todo mundo aqui sabe que quando a gente não tem razão, a primeira pessoa que a gente admite é para a gente mesmo. A gente pode não dar o braço a torcer, mas a gente sempre admite para a gente mesmo. Então, a gente precisa aí, mapear. Poxa, aconteceu isso, eu estava quieto aqui no meu canto, aí vem a pessoa e me falou aqui no meu trabalho que eu não estava querendo e acabou dando isso tudo. Ou então eu estava meio que estressada, eu não soube administrar e fui lá e descontei no outro, aí causou essa situação toda. Então, a gente precisa escrever a real, o fato, né?
não é o que eu senti, mas o fato. Aí você vai ver ali o cenário, essa análise de cenário que eu também sempre falo aqui. E outra coisa, outra coisa que é fundamental, gente, é fundamental, e quem nunca, eu sempre falo aqui, quem nunca, não envie e-mail, não envie WhatsApp, pelo amor de Deus, quando você está com raiva daquela pessoa. Não é para enviar nem quando está bêbado, nem quando está com raiva, porque só piora a situação. E uma briga por WhatsApp, né? Quem não passou por isso, né? A gente começa a falar, e o outro tá falando, aí o outro tá falando, aí aquilo vira uma bola de neve que a gente vê, daqui a pouco tá aí cinco dias naquilo ali e nada se resolve. Então, a dica aí, ó, uma dica fundamental, não vamos enviar o WhatsApp, não, nem que você precisa ali e fala, nossa, deixa eu sair de perto desse telefone, porque eu não posso, senão eu vou ó, pegar aquela pessoa. Então, é importante que a gente não, porque só piora, sempre só vai piorar. E briga por WhatsApp, acho que é a coisa mais engraçada que existe, né? Porque no mundo moderno aí, e é assim, eu começo a falar, aí o outro já tá lá digitando, aí só dá dois digitando, aí quando o primeiro já tá vindo na quinta. Então, olha, nem bêbado, nem com raiva, não vão mandar WhatsApp pro coleguinha, porque só piora. Né? E-mail, a gente fala assim, e-mail, mas e-mail, de repente, você faz aquela carta daquele tamanho, e até uma dica aí que pode estar até atrelada com a dica número 5. Se você, vou escrever um e-mail, né, de repente foi uma coisa aí de empresa, sei lá, vou escrever aquele e-mail. Antes de mandar, salva no rascunho e depois relê. O e-mail ainda tem um gatilho aí que você ainda pode melhorar. Depois que você realmente acalmar, aí você relê, você vai ver que vai tirar aí 50%, que dirá, vai até desistir de mandar esse e-mail. Porque é a melhor maneira da gente explode tudo mesmo, explode tudo, né? Exatamente. E, assim, a melhor dica que a gente pode fazer é realmente, ó, deixa isso para lá, deixa, não é fácil, eu não estou falando aqui que é fácil, por isso que é um exercício, né? Não é fácil. Agora, assim, na hora da raiva, a gente, coitado do celular, que não aguenta mais você ali, ó, toda ali. Então, essa aí eu acho que a gente sai de muita saia justa, porque já teve uma situação que foi desagradável. Depois continua por ali. E depois o pior é quando a gente se arrepende. Aí o que escreveu lá, ó, não tem volta. E realmente é melhor a gente deixar para conversar com a pessoa pessoalmente, né? Olhando no olho, realmente ali reconhecendo o que aconteceu, sendo assertivo, né? Sendo assertivo, vendo os fatos e não levando para o lado pessoal. Aí vai fazer uma grande diferença, né? Aí outra coisa que a gente pode fazer, eu sei que também é um passo aí, a gente assistir alguma coisa divertida, sei lá, você vai fazer alguma coisa que você gosta, naquele momento ali de raiva, e deixa aquilo passar. Porque não tem aquelas brigas que quando você vê, você já falou até tudo que tinha para falar e está repetindo aquilo ali. Aí às vezes acontece uma situação engraçada, quando vê que você está rindo, você até esquece, porque você está ali, ó, tão focado naquilo, que depois você fala, nossa, que idiota que eu fui. É sempre assim, né? Até o celular fica com raiva, Fernando, isso mesmo. Fala, nossa, eu não tenho nada com isso. Tá descontando em mim. Quando não joga, né? Não joga o celular, não joga a panela, ainda tem isso. Então é bom a gente olhar, né? E a oitava dica é o quê? Redirecionar seu foco. Exatamente o que eu estou falando. Vamos focar em outra coisa agora. A gente tem muito mania, e lógico, eu me incluo nisso também. Às vezes a gente quer uma resposta imediata, né? A gente teve ali a raiva, já quer que aqueles 90 segundos passar, mas a galerinha da raiva ainda não, ele tem que falar agora, ela tem que falar agora, não é possível deixar isso barato. Então, a gente tem aquela tendência a querer resolver tudo rápido, a gente não tem paciência. E aí só piora, né? Sempre só piora, né? Aquela história de que se ficar o bicho, né, se correr o bicho pega. Então, o que a gente pode fazer? A gente redireciona o foco. A gente fala, nossa, deixa eu me acalmar aqui, deixa eu fazer uma atividade que eu goste, nem que seja ver uma televisão, você vai dar uma distraída ali, mas não fica ali, porque a nona dica é o quê? Fazer uma coisa produtiva, né? Então, assim, se você, como eu falei lá no início, se você aplica a raiva uma, um momento, né?
né, de emprego, nada. Tipo assim, nossa, tô com aquela adrenalina, essa coisa boa, adrenalina. E eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício, vou soltar bastante lá, quem faz boxe aí, quem vou arrumar meu armário, sei lá, canaliza energia, adrenalina, uma coisa que vai bem. Aí isso aí é muito bom, porque quando eu já fiz isso, todos nós fizemos, né? Você não pode fazer nada. Você não pode falar com a pessoa para descarregar ali a melhor coisa. Você pegou aquela energia e canalizou para e realmente, se for arrumar meu guarda-roupa, deixa eu arrumar isso aqui. Quando a gente acaba, a gente está mais tranquilo e a gente vê que metade do problema evitou. Só para questão aí. Então, é importante a gente canalizar e realmente pegar essa energia aí. Mas esperar para falar. Uma aula de para falar, é um bate-boca mesmo, literalmente, né? E eu acho que uma das coisas que eu volto a falar aqui é que a gente não precisa ter sempre razão. A raiva nada mais é também do que essas discussões. Eu quero ficar no de vista, porque eu estou certa, porque eu estou sempre certa, e porque a gente não precisa ter sempre razão. E lembrando sempre da empatia. A gente é sempre certo no meu ponto de vista, eu estou sempre sendo certa. No seu ponto de vista, você está sempre sendo certo. Se você conseguir olhar pelo seu olhar e não pelo meu, você está. Então, realmente, aí começa a baixar, acalmar os ânimos e vem o diálogo. Não, realmente, isso aí que você falou, tem razão, esse aqui não, isso aqui eu acho que a gente pode conversar, porque eu olhei isso aqui, e é uma negociação, um diálogo, né, uma negociação. E essa necessidade da gente ter razão o tempo todo está ficando até chato, né? Volto a falar, nas redes sociais está insuportável. Se eu tenho meu ponto de vista, todo mundo tem que dar bem para o meu ponto de vista. E eu não cedo 1 milímetro do ponto de vista do outro. E a gente não precisa ter sempre razão, porque isso é cansativo. E a gente se torna uma pessoa chata, né? É aquela pessoa, dono da verdade. Fulana é dona da verdade. Eu nem falo com ela que ela é dona da verdade. Então, isso é uma coisa muito chata. A gente vai ficando até. Gente, aí você vê, nem gente para brigar a gente vai ter. Então, olha, vamos deixar aí, porque ninguém é dono da razão. É realmente a gente praticar. É que nos faz ver o mundo com o olhar do outro, aí sim a gente consegue ver os prós e contras de cada situação, né? E chega a um acordo, né? Um acordo é isso. Eu saber que eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, mas a gente vão ceder. A 11ª dica é o que eu sempre trago, é o que eu sempre sou apaixonada, é a meditação. Se a gente aí aprende realmente a silenciar, a gente aprende a trabalhar a respiração, a controlar, não quer dizer que nunca você vai sentir raiva. É isso porque é emoção. Só que você vai começar a administrar de uma maneira melhor. Até na hora da raiva, quando a gente está aí muito focado, que eu falei. Tem horas que quando eu estou muito, muito focada na hora da raiva, eu falo, gente, o que eu faço? Já até falo aí com as pessoas que a gente convive, fala, ó, vou colocar meu mantra, deixei eu quietinho aqui, eu vou colocar meu mantra, depois a gente conversa. Quando a pessoa quer vir com muita situação, eu falo, olha, hoje é meu mantra. Então, a gente brinca aí de colocar o mantra, que realmente você vai silenciar e você vai meditar. E sem buscar respostas, sem ficar ali ruminando aquela situação, porque a meditação não é isso. Vou meditar com raiva, você fala, vou ficar com raiva e pensando da pessoa, não é isso. É realmente, ó, deixa aquele momento ali, deixa fluir e coloca aí uma música tranquila, um mantra, né, que se você já está mais acostumado, e deixa, porque você vai sentir que no dia a dia isso vai trazer muitos benefícios, né? Você vai, porque é uma energia, não é só ali o movimento que você faz, é a energia daquilo ali. E de uma certa forma, quantas vezes a gente deixa passar e a gente silencia, você não, com certeza passou por isso também. Aquela situação começou a se desembolar de uma maneira assim tranquila.
você conseguiu conversar com a pessoa de uma maneira tranquila, ela te procurou, que não estava nem te procurando aí para poder nem sequer conversar, e ela começou a baixar a guarda, e você também, e aí realmente estabelecer a conexão, que é o que a gente busca sempre, né? A 12ª dica que vem em função da meditação é o quê? A prática da compaixão, né? Porque quando a gente não sabe o que a outra pessoa está passando e desconta em você e tal, se você entender que, de repente, o momento que ela está ali, ela está num momento frágil, você fala, nossa, ela tava mal, vou deixar isso para lá, né, não foi tão grave assim, eu não vou me fazer de vítima, não vou querer controlar, mas, assim, entender, porque, principalmente nesse momento agora, que todo mundo está com os nervos à flor da pele, cada um tem certeza que está passando por uma situação, seja financeira, seja com medo de perder o emprego, com medo de quem é autônomo, né, que eu estou conversando aí sempre também, com medo de não dar conta de continuar e não ter como sobreviver, e eu sei que nada justifica, só que como é uma emoção, cada hora a pessoa está passando ali no momento, assim como a gente também, tem dia que a gente está mais fragilizado, e às vezes, em vez da gente compartilhar aquilo com um amigo, fala, nossa, hoje eu não estou bem, a gente às vezes está tentando ali ser forte e acaba no momento, ó, vem um pico da raiva. Então, a prática da compaixão é sempre uma boa dica aí para a gente vencer esse momento de raiva, né? Porque se você sabe, a pessoa perdeu um ente querido e de repente está ali brigando com você, é uma pessoa que você nem conhece. Se você soubesse disso, você estaria brigando com ela? Não, porque uma coisa também que é muito importante, é uma dica bônus aqui que eu vou dar para vocês, é porque toda briga, sabe o que que é? Toda briga é um pedido de socorro. Pode ter certeza disso. Quando a gente não consegue expor ali nossas emoções, expor nossa fragilidade, a gente está ali, não, eu sou forte, não sei o quê, naquele momento que eu não consigo mais controlar aquilo, eu realmente eu vou partir para a briga. E toda briga, você pode olhar, por que, que as famílias brigam tanto? É um pedido de socorro. Às vezes a gente está lá falando com relação a diálogo, né, que não consegue dialogar, tantos pais, né, que às vezes gritam com os filhos e o marido grita com a mulher e vice-versa. É por quê? Porque eles não estão alinhados, eles estão ali com algum incômodo, alguma coisa que está fazendo mal para eles, eles não conseguem expor. E nisso, ó, começa a elevar o tom de voz e brigar. Isso aí é literalmente um pedido de socorro. Principalmente aí vocês que são pais ou estão em relacionamento, pode olhar. Grande parte aí das brigas com os filhos, com os maridos, com as esposas, é porque quando a gente pensa na gente, né, fala, nossa, eu estava tão mal aquele dia, eu não tive coragem de falar que eu estava mal, e aquilo foi descontando, e aí é um grande pedido de socorro. Então, se a gente olhar também pela empatia e compaixão, e a gente entender que quando alguém vem gritando com a gente, ou vem aí te colocando para baixo, ela está num grande pedido de socorro também, de alguma coisa que ela não consegue extrapolar, e o modo que ela quer é brigar, né, para colocar aquilo ali para fora, porque isso tudo é adrenalina. E é bom a gente olhar para isso também. Isso aí também, junto com os 90 segundos, quando eu ouvi essa situação, que toda briga é um pedido de socorro, eu comecei a olhar para o outro lado, né? A gente começa aí a perdoar mais, com certeza. E agora o 13ª dica é também perdoar, né? Porque o perdão liberta, ele te liberta e liberta o outro. Porque muitas vezes a galerinha que vem lá, a mágoa, o ressentimento, o rancor, não, fulano me magoou muito, eu não vou perdoar nunca. Sabe quem você nunca perdoa? Você mesmo. Porque o perdão nada mais é do que a gente se libertar. Não quer dizer, às vezes, lógico, a gente não está aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Se tem aquela pessoa realmente que brigou com você, que te fez mal, que, assim, tentou puxar seu tapete e teve ali uma situação, o melhor que você precisa fazer é perdoar essa pessoa. Não quer dizer que você precisa conviver com ela, né? Naquela história que eu venho falando do desapego, que já não faz sentido para você, deixa aí. Né? A gente tem esse medo de perder, às vezes até uma pessoa que faz tão mal pra gente, a gente quer ficar lá amiguinho dela. Não tem sentido isso, né? Isso aí também é um sabotador, né? Sempre quando a gente olha, é sempre o mesmo ciclo. É aquela coisa de eu querer sentir ser amado. Então, quando alguém aí não faz mais sentido, pisou na bola, mas pisou na bola feio comigo, eu não preciso mais brigar com ela,
mas eu posso perdoar. Por quê? Se eu perdoo, eu falo, olha, a pessoa, a gente conviveu sim, determinado tempo, foi uma relação profissional ou foi uma relação pessoal, mas não faz mais sentido para minha vida porque os valores dela não estão alinhados com os meus valores. Aí sim, você, ó, já fez um mapeamento ali. E eu vou perdoar, ela vai com Deus, não é isso? Ela vai com Deus porque eu vou seguir minha vida. E muitas vezes a gente acha que perdoar é ficar amiguinho da pessoa de novo. Não é. Essa é uma grande libertação. Você pode perdoar a pessoa e deixa ela seguir o caminho dela, porque aí sim você encontra paz para você seguir o seu. Eu acho que essa é uma das dicas mais importantes quando a gente fala do perdão, porque toda situação aí de que está ligada ao perdão é porque alguém fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa aí no passado, e você está ali, ó, de repente aquilo aconteceu há 20 anos e você está carregando aquele peso até hoje. E aquilo só vai fazer mal para você. Fala, nossa, porque quando eu tinha 30 anos, aquela pessoa fez aquilo, não admito que faça isso comigo, e você está carregando aquela pessoa ali o tempo todo com você. A pessoa, de repente, é, nem lembra mais que aquilo existe, né? E você fica carregando isso, né? Exatamente, Marluce, quando perdoa, liberamos paz, né? Exatamente isso. Principalmente nas relações aí de pais e filhos, né? Quando a gente é adulto, quantas questões a gente tem com nossos pais. E quando a gente vem para essa situação aí de olhar, respeitar e honrar a nossa história dos nossos pais. Esses dias eu falei, nem eu e meu irmão, eu tenho dois irmãos, né? Uma irmã e um irmão. A gente na mesma casa, a gente tem os mesmos pais, mas a história de cada um de nós é diferente. E se você olhar aí para os seus irmãos, quem tem irmão, vai saber também. Cada um viveu num momento de vida. Seus pais poderiam ser muito novos ou mais velhos, às vezes estavam até numa condição X ou Y financeira. O entendimento deles era um quando eu nasci, quando minha irmã nasceu era outro. Então, quando a gente olha por esse quadro, a gente entende que é fundamental a gente perdoar primeiro os nossos pais, porque às vezes é uma situação que te trouxe um trauma, mas eles não vão fazer isso porque eles querem, entende? Porque eles te amam, e a maneira, às vezes, dele demonstrar o amor é diferente do que você pode ver hoje. Eu, né, sempre falo que a cura também, quando eu vim para o mundo do autoconhecimento, foi o perdão que eu dei para meu pai, para minha mãe, né, para minha família, o perdão que eu dei para mim mesma. Por quê? Porque eu entendi que ali naquele momento o pai foi diferente, a história da minha mãe foi diferente, os dois juntos tiveram história. Você entende quantos pontos aí a gente pode olhar? E quando a gente pratica, a gente liberta, né? Porque a gente sabe, principalmente nas relações de família, que a gente se ama, né? Um amor incondicional. A gente pode estar lá com a raivinha do irmão, né? Do irmão, que às vezes bate boca ali, mas se ele precisar, o que você tá? Você tá lá. Então, acho que o perdão é fundamental aí para a gente ver a raiva. E lembrando, não é necessário que você continue a conviver com aquela pessoa se os valores não fazem mais sentido para você. Mas perdoa e desapega. Esse é o grande caminho. E quanto mais a gente pratica meditação, mais a gente vai entendendo esse processo. Porque não é entender, é sentir. Você precisa realmente sentir essa energia aí. Você vai tendo os insights, fala, nossa, vou deixar isso para lá, porque isso não vai agregar nada para minha vida e eu não vou ficar preso nisso. Não vou ficar com essa pedra enorme aqui nas minhas costas, porque eu não mereço. Deixa a pessoa lá no mundo dela, eu tô aqui, mas eu estou em paz, né? Acho que esse é o fundamento, é realmente praticar a gratidão. A gente pode ser grato, sim, por todos os momentos que a gente está passando. Até por esse momento aí da raivinha, a gente olha e fala, nossa, o que você está fazendo comigo? Não, eu sou tão grata, eu sou grata por isso, por aquilo. Quando a gente pratica gratidão, a gente sabe que hoje não é o maior dia da minha vida. Eu sou grato por todos os dias, os momentos bons e os momentos que não foram tão bons. Porque se eu pego por essa lupa e olho, falo, nossa, esse momento foi maravilhoso, né? Estava muito bem e tal. Esse aqui não estava tão bom, mas quanto que eu cresci nesse momento? E a gente só cresce pela dor, né? Canso de falar. A gente fala pelo amor, a gente cresce pela dor. Todas as vezes que alguém busca a mudança, é porque algo está mudando. Se eu estou aí com raiva, uma coisa, eu vou buscar mudar.
Eu vou buscar um emprego, vou buscar sair da minha cidade, vou buscar conhecer algo novo, estudar, sei lá, não consigo nada na minha vida porque eu não tenho X, então eu vou lá e vou estudar. Então, essa é a liberdade que a gente tem. Porque, lembrando sempre naquela frase, que eu vou terminar a live com essa frase para a gente deixar no nosso dia a dia, né? A vida é 10% do que acontece com você e 5% do que você acha. Essa frase é maravilhosa, né? E sempre é a nossa reação. 10% do fato e 90% do que a gente reage. Essa é a nossa vida. Então, se a gente aí aprende que a gente pode sim lidar com as emoções, nem sempre são emoções agradáveis, mas são necessárias, até porque se a gente não conhece a tristeza, a gente não dá valor à alegria. Se a gente não vive um momento de raiva, a gente não vai estar na sensação da paz. Então, faz parte da emoção, é intrínseca aí quando a gente está na barriga da nossa mãe, e a gente deve ser grato pela nossa vida e pela nossa história, porque e realmente entender e processar isso, com certeza a gente vai pular aí nesse mundo sem muita. A gente vai deixar sempre fluir, não vai ter muito esforço, sabe como? Ah, eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor. A gente não precisa esforçar para ser uma pessoa melhor. A gente precisa se conhecer sem julgamento, entender que a gente não é 100% bom, 100% mal. A gente é a união dos dois e administrar. A inteligência emocional, isso, administrar o que a gente sente e transformar isso da melhor maneira, tá bom? Olha, muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Hoje a gente está encerrando a semana dos vencedores, depois eu vou fazer outra semana dos vencedores com outros temas que vocês já estão me mandando, que sempre tem muitos temas bons. E na próxima semana eu vou vir com a semana do autônomo. Eu vou falar sobre isso tudo, mas focado aí para a gente, para quem tem o próprio negócio, quem tem aí essa dificuldade, entender que tudo passa, entender que realmente tudo passa. Por que eu estou falando isso? Os vencedores do próprio negócio. E se a gente começa a trabalhar de dentro para fora, tudo aquilo que eu vejo dificuldade no meu negócio, eu consigo mandar embora e, lógico, vou trazer mais dicas técnicas também, né? Ai, obrigada, gente. Olha, obrigada, Marluce, Otília. A Marluce colocou aqui maravilhosa semana em sua. Maravilhosa semana em sua companhia. Muito crescimento emocional. Ai, gratidão. Eu que sou grata aqui por poder vocês estarem comigo e a gente poder compartilhar aí, as nossas dores, né? Porque nós somos seres sensitivos, então a gente tem muitas dores. E fazer da melhor maneira. Eu sou muito filha. Ai, você gostou? Vocês gostaram? Então eu amei, né? Pergunta para a Laninha é uma coisa que eu não tiro jamais da minha vida, né? Essas lives aí, porque é muito assim enriquecedor para mim, com certeza é. Né? Eu vou começar aqui a tirar os prints, porque o nosso tempo está acabando, e muito feliz. Eu, assim, eu comecei, ó, já estou hoje na 20ª live. Eu comecei e, assim, quanto crescimento que a gente tem, né, de poder ouvir vocês, de poder sentir aí o que vocês estão achando. E se vocês gostam do conteúdo do Vale, para quem ainda não me conhece, vai lá no meu canal do YouTube, as lives não ficam salvas aqui, mas ficam lá. E também no grupo do Telegram, Se Cuida, Se Liga. Tá tudo no link aqui da bio do Instagram, né? E é tudo conteúdo gratuito, e pode perguntar, pode compartilhar histórias, né? A Cláudia, minha amiga, nossa, isso aí que me traz a felicidade. Ó, falta um minutinho. Mais um motivo de eu estar muito feliz. Vocês, obrigada, Cláudia. Você que está me ajudando, Cláudia, aí a gente se conhecia com 10 anos, né? E a nossa vida aí tomou rumos diferentes, ela mudou de cidade, mas eu ainda sei te encontrar, Cláudia. Deixa passar essa quarentena, a gente, ó, troca, porque, de repente, aí num dos meus treinamentos eu vou estar nessa cidade, né? E mesmo que não seja, eu estando perto, eu vou te achar, né? Porque eu estou muito feliz. Até falo com minha mãe direto, falo, ó, mãe, encontrei minha amiga de infância, pessoa querida mesmo. Então tá, e vocês todos muito queridos, ó, o tempo está acabando, muita gratidão de estar aqui, de coração mesmo. Eu sempre termino melhor do que eu entro, eu sempre falo isso, é transformador na minha vida, espero que eu um pouquinho na vida de vocês. Beijo, um ótimo final de semana, beijo.
Com Deus. Agora vai acabar.